Olá, observadores. Esse é o primeiro áudio que estou gravando aqui para o Diário do Observador, o programa Comentário que será semanal aqui no site do Diário do Observador, que você também poderá escutar pelo YouTube. Pois bem, hoje eu quero comentar duas notícias rápidas contigo. A primeira delas é que o Papa parece que vetará a participação de políticos e militares no Sínodo da Amazônia. Me parece que a intenção é despolitizar o sínodo, né? Deixar o sínodo um tanto quanto mais purificado das pautas ideológicas que sempre foram muito presentes na CNBB desde a década de 50 em diante. Mas isso não para mim não se torna efetivo, dado que todo mundo sabe a quem responde as pautas da CNBB, a quem responde a teologia feita por esses cardeais e por esses bispos. Ora bolas, a gente, para quem é católico e quem vive no Brasil, sabe claramente qual é a ideologia defendida pela CNBB de muitos tempos. A CNBB que sempre respaldou, ainda que com algumas críticas a fim de dar um ar de imparcialidade, mas que depois eram recobertas com novas afirmações da teologia da libertação. Só basta lembrar que o nosso querido Leonardo Boff, Frei Beto, que ainda é frei, né, nunca foram condenados por os nossos bispos, homens que já ultrapassaram a barreira da heresia e hoje vivem sob o mandato puro e simples da ideologia vermelha. Então, ainda que o Papa vete a participação de políticos e de militares, o viés ideológico se mantém da mesma maneira. Todo mundo sabe qual é a ideologia que está por trás desse ecoterrorismo que é feito atualmente no Brasil, usando a ecologia e usando os assuntos de meio ambiente a fim de endossar pautas à esquerda. É a velha tomada de espaço feito por vias alternativas, mas que no fundo não muda nada no discurso que vem desde Marx e renovando tempos a tempos na história da humanidade. Pois bem, e o segundo assunto que eu gostaria de falar contigo é sobre os cortes da CAPES, né? Parece que hoje o governo anunciou que mais 5.613 bolsas serão cortadas, né, diretamente da CAPES. Isso se junta aos demais números que são assustadores de fato, né? Não vamos aqui romantizar ou proteger o governo, dos cortes que já haviam sido feitos nesse final de semana, que se somam mais de 6 mil. E isso é um assunto seríssimo que não tem como a gente relativizar. Todavia, a gente tem que colocar isso em pratos limpos. A crise que levou a esses cortes não é uma crise que se sustenta nos últimos 8 meses. É uma crise antiga que vem desde a era Lula. Basta nós lembrarmos que Dilma já tinha cortado 10 bilhões de investimentos na educação em 2014. Outros governos, o próprio Lula já tinha cortado outro montante. Então o ritmo de cortes de investimentos na educação, em bolsas, etc., vinham acontecendo gradativamente nos últimos tempos, anterior à era Bolsonaro e Temer. Então não adianta agora a gente colocar em caixa alta e grifar essas notícias como se o malvadão da vez fosse esse governo. Na verdade, a crise econômica cedo ou tarde respinga na educação. Há coisas elementares que não podem ser cortadas, como por exemplo a questão da saúde pública. Entre saúde pública e educação, infelizmente a educação padecerá sempre em primeiro lugar, assim como a defesa. Então, nesses casos, a gente tem que tratar o assunto com menos paixão e com mais razoabilidade. A crise fiscal pelo qual o Brasil passa nesse momento demanda cortes, e esses cortes indescritivelmente vão afetar a educação. E isso eu não estou falando como concordância, mas como fato. Isso vai acontecer cedo ou tarde.
o Brasil não tem de onde tirar dinheiro, a arrecadação caiu, a economia parece respirar um pouco mais, mas ainda em passos lentos, em movimentações muito curtas, e isso demonstra que o Brasil vai levar um tempinho ainda para se achegar àquilo que a gente espera e imagina de um bom governo, na área educacional especialmente. Então não adianta, não há milagres na economia, não há milagres, e é bom que os nossos comentaristas e jornalistas entendam isso. Os cortes estão sendo feitos não porque o Bolsonaro é mauzão, mas porque a economia não tem outra via. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e logo mais voltaremos com mais comentários. Obrigado!